E aí, bom dia, boa tarde, amigos. Um vídeo aqui para tentar desenvolver essa problemática de uma resposta ao Rui Castro. Eu revi o Roda Viva, eu filmei algumas aulas anteriores, né, em que eu pontuava uma resposta a ele. A principal resposta que eu dei é que a semana de 22 ela surgiu como um reflexo econômico, né, do ciclo do café, e ela ganhou com o passar do tempo tanta relevância porque São Paulo surgiu como um eixo, a parte do eixo Rio-São Paulo. E não era, né? Era só o Rio capital. Então o Rio entrou numa certa decadência. É isso que subjaz ali na fala do mineiro carioca, né, Rui Castro, que dá tão pouca relevância ali aos mineiros. E também tem um certo bairrismo, né, carioca. Então, ele reduz muito a discussão da semana de 22 ali a Rio contra São Paulo, isso é empobrecedor. Mas voltando aqui, em primeiro, eu não sou grande conhecedor da obra do Rui Castro, mas o pouco que eu lembro, eu sempre encontrei tem caroços ali. Então, por exemplo, eu estava lendo o Chega de Saudade, realmente foi um marco. Né? Eu lembro que eu lia com a Luciene, que toca bossa nova. Um beijo, Luciene Guimarães, grande escritora teórica, musicista, né? Pesquisadora da música popular, do cinema. Beijo, Lu. A gente lia esse livro juntos, né? Nos anos 90. Era importante para nós, e eu sei que a Lu gosta desse livro. Aí eu fui ler, me interessei mais pela bossa nessa época aí. Aí eu li Quem Quebrou Meu Violão, do Sérgio Ricardo, em que ele falava que o Ronaldo Boscoli, né, que era um cara contemporâneo dele, aquele que foi um cara, foi um músico que foi essa época, que foi casado com a Elis Regina. Que o Rui Castro só entrevistou o Ronaldo Boscoli, fez o livro de acordo, o Chega só de acordo com o depoimento de uma pessoa, tendendo a diminuir todo mundo. E o Sérgio Ricardo chamava o Boscoli de boca de hiena, no Quem Quebrou Meu Violão. E outra coisa que eu achei interessante ali, Zé Ramos Tinhorão. O Rui Castro não considera o que o Tinhorão fala sobre bossa no livro Chega de Saudade. Despreza totalmente, acho que nem parece ter consultado ou lido. Muito curioso. Porque embora o Tinhorão seja um grande crítico da bossa nova e diminua de todas as formas, principalmente dizendo que é colonização e Brazilian Jazz e outras falas maldosas, né? Ele historia o surgimento da bossa num episódio que eu acho muito interessante e que Rui Castro não coleta ali. Ter bossa era ter swing, não é? Ter um jeitinho, ter um jeito de fazer as coisas, né? Encontrar um jeito, ser um cara que tem graça. Ter bossa seria algo com uma graça. Ou então moda, né? Uma anedota que o Tinhorão conta é moda. Porque então um dos músicos daquela época, foi antes de um show, foi ao sapateiro engraxar um sapato. Era um sapato da moda preto e branco, diferente, né? E aí o sapateiro perguntou: bossa nova, senhor? Apontou para o sapato e perguntou: e aí, bossa nova, senhor? Quer dizer, uma moda nova, um jeito novo de ser. Caetano também, uma época, estava em Londres, exilado, né? E comentou com amigos que os concretos não tinham muita bossa. Era justamente naquela época que rolou a treta do cinema novo com o cinema marginal, Torquato, apoiando os super oitistas, quem filmava com Super 8, apoiando Julinho Bressani e Rogério Sganzerla, André Luiz e outros nas colunas dele no Última Hora contra o cinema novo. Na época surgiu em Embrafilme, em 69. Então,
essa polêmica rendeu muito e tudo, e Caetano e Gil não quiseram que Torquato, né, fizesse parte de uma revista alternativa com eles, porque Torquato queria render esse assunto e eles não queriam tomar partido entre os grupos. Eles eram amigos de Júlio Bressani, de Sganzerla e de Glauber e os outros grupos. Então, voltando, né? Curioso, o Rui Castro tem essa consideração assim com o Tinhorão, sendo que ele não é fonte no livro sobre Bossa Nova, totalmente negligenciado. O livro sobre Garrincha, o tamanho do pênis do jogador sobrepõe-se ao filme Garrincha, dizendo Joaquim Pedro. O Rui, ele tem um princípio contra, a priori. Ele é contra o cinema novo. Aí, o filme do Joaquim Pedro registrando Garrincha jogando é diminuído lá, avacalhado. No Chega de Saudade, o musical Opinião. O Rui Castro é contra musical. Então, tem a zoação dele assim, é musical, é terminal? É contra qualquer musical. Que isso, cara? Que isso, gente? Aí, o musical Opinião é avacalhado lá no Chega de Saudade. Ele fala que só escutaria o musical Opinião, que foi onde a Beethoven foi lançada, em 65, aparece no filme Desafio. Muito interessante, né? Aparece a canção Carcará. Opinião, se não me engano, do Teatro de Arena, marcou a época, um teatro brechtiano, improvisado com as notícias do dia, uma das primeiras manifestações políticas contra a ditadura no teatro, né? Até por isso aparece um Desafio, que é o primeiro protesto contra a ditadura militar no cinema, do Paulo César Sarraceni. Muito bom filme, assisti 300 vezes. Tem Bethânia, que também é grande cantora até hoje, é quem prossegue muito, vital, com belos, né, recitais de poemas. Então, isso tudo é diminuído ali, a Opinião é diminuído ali. Ele fala no Chega de Saudade que é um musical que só quem tem carteirinha do Partido Comunista Brasileiro consegue assistir. Então, eu leio os livros dele, tem coisas que eu penso, não, pelo amor de Deus, né? Tanto que eles ironizam o Rui Castro lá no Roda Viva, falam assim, você é um jornalista com muito respeito aos fatos? Não, ele próprio fala que ele faz divertissement, quer dizer, palhaçada, que ele retorce os fatos para bater, para criar sensação, para causar frisson, para causar escândalo, polêmica. Isso é mais que evidente nessa entrevista do Rui Barbosa no Roda Viva, o tempo todo isso. É o tempo todo. Então, aqui, ó, outras coisas. Agora, algumas coisas eu não posso deixar passar. Por exemplo, ele fala que Oswald de Andrade não foi comunista. Na própria entrevista, depois ele cita o prefácio a Serafim Ponte Grande, em que o Oswald, já tendo lido o manifesto, né, do Marx, fica encantado com as ideias do Marx. Ele depois leu A Origem do Estado, da Propriedade da Família, do Engels, e isso aí embasou muito a teoria, todas as teorias dele sobre a antropofagia, que ele passa a desenvolver uma filosofia antropofágica, a crise da filosofia messiânica, que é o nome da tese que ele apresentou na USP. Muito bom lembrar, doutor Rui Castro, que Oswald de Andrade foi reprovado na USP. Então, eu nunca soube de uma retratação a respeito dessa bomba dele na USP. Então, você fala que a USP só celebra Oswald, nós vamos lembrar que ele foi reprovado também. Deram bomba nele lá, um exame para professor. Na época, ele estava realmente precisando de dinheiro, ele estava na pobreza. Então, como ele não foi comunista, aí você tenta consertar, você cita o prefácio em que ele esculhamba o modernismo, né, que ele descobriu ali o Partido Comunista, aí você coloca comunista entre aspas, aí está uma prova de que ele foi comunista. Esse esculacho que ele deu na fase da poesia pau-brasil, no Blaise Cendrars, não é? Rompendo com a Tarsila ali, ficando com a Pagu, ele dá uma esculachada em todo mundo, né? Ele chama Blaise Cendrars de pirata do Lac Léman. Blaise Cendrars é muito pouco falado, mas foi um escritor francês que veio ao Rio e rodou o Brasil, foi até a minha cidade natal, que é Uberaba,
Ele rodou o Brasil, ele queria fazer um filme. O Zé Sete fez um filme sobre o Blaise Cendrars, na época da Embrafilme. Vocês podem encontrar aí no canal do Zé Sete, que é o Quinoma aí no YouTube. Zezinho Sete, que é um grande cineasta, precisa ser mais valorizado, que mora em Cabo Frio. Grande artista, né? Um trabalho, vai estar lançando, acho que, se me engano, um filme agora sobre o modernismo. Então, abraço Zezinho Sete, Zé Sete Câmara, grande artista. Não é? O Brasil precisa conhecer, precisa ser falado. Então, na própria entrevista, o Rui se contradiz, ele coloca o comunista entre aspas quando se fala do prefácio ao Serafim Ponte Grande. Então, o Rui fala em Júlio Prestes, um cara da oligarquia, mas lembremos que na época, mesmo esses coronéis, esses caras da oligarquia, eles tinham preocupação em ler livros, escrever artigos, às vezes sonetos, chamar artistas, músicos para os seus salões, para saraus, não é? Apoiar revistas, apoiar jornais, apoiar a publicação de livros. E lembremos, não é? Foi o próprio Luiz Carlos Prestes, no Uruguai, junto com a Pagu, que colocou o Oswald, depois de um papo, para dentro do Partido Comunista, lá nos anos 30. Então, o Rui está colocando o Júlio Prestes para sobrepor com Luiz Carlos Prestes. Né? Olha quem, olha o nome de quem que avaliza, ó. Pouca coisa não. Então, Blaise Cendrars tem um episódio interessante que eu queria falar, ligando aqui com a questão que o Rui Castro falou da homofobia do Oswald de Andrade. Olha, o Blaise Cendrars veio ao Rio e era um grande escritor francês, já na época, entra nas antologias tipo Lagarde e Michard, que eu tenho aqui. Então é um cara que já não ia fazer sucesso e aconteceu também, ficou para a história da literatura. Você vê que a França, ela é conservadora com essas coisas, né? São poucos os que eu acho assim que tem a consagração em seu tempo, grande consagração, e mesmo assim entra, e logo em seguida entra já para a antologia de literatura. Não é comum isso, né? Então, prosseguindo. Blaise Cendrars veio ao Rio, ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial e perdido um braço, né? Ele era suíço-francês, né? Suíço daquela região francesa, mas lutou pela França, não é? Suíço de fala francesa, e ele odiava que mencionassem ele como maneta, essa deficiência física dele. E assim que ele chegou ao Brasil, havia um probleminha, né, lá nos anos 20, do grupo carioca, que aliás é uma coisa que o Rui também esquece, que existia um grupo carioca modernista, liderado por Graça Aranha, mas que tinha outras figuras, não é? Entre as quais Heitor Villa-Lobos, que nessa época vivia no Rio, não é? Foi figura de destaque da Semana de Arte Moderna, era um carioca, né? A música é muito influenciada pela música carioca, pelos chorões, pelo samba, não é? Ele vivia em bares tocando com chorões, na casa de Tia Ciata, onde dizem que originou-se uma das origens da escola do samba, das escolas de samba no Rio. Então, assim, pelo contrário, o Rio é grande responsável pela Semana de Arte Moderna, ali, citando aqui duas figuras, Heitor Villa-Lobos, e de expressão mundial, né, cara? E Graça Aranha, que é uma figura que era da Academia Brasileira de Letras. Aí outra desmistificação, outra palhaçada aí, falar que eles queriam acabar com a Academia Brasileira de Letras. Não, eles queriam trazer as ideias modernas para dentro da Academia Brasileira de Letras e conseguiram através do Graça Aranha, que peitou ali o Coelho Neto, tão falado por você. Agora, o problema é que aí você falou muito do Coelho Neto, ninguém lê Coelho Neto, ninguém vai saber se tem a ver com o que você está falando. Um cara esquecido, né? Agora, piada por piada, divertimento por divertimento, butade por butade, um grande romancista que escreveu Mundo dos Mortos, que é o Otávio de Faria, que é um cara admirado muito pelo Mário de Andrade. O Mário de Andrade admirava esse romance de temática gay, né? Do Otávio de Faria, que é o Mundo dos Mortos. O meu amigo Fábio Camargo me falou que
planeja editar alguma coisa, algo que ficou inédito do Otávio de Faria. Otávio de Faria era grande amigo de Vinícius de Moraes. Eles disseram que nesse romance o personagem por quem o Roberto Dutra apaixona-se, o Carlos Eduardo, seria o Vinícius de Moraes. Na biografia do Vinícius de Moraes, foto do Vinícius de Moraes nu, numa cachoeira lá na fazenda do Otávio de Faria. Então, é toda uma outra história aí. As pessoas querendo trazer a homossexualidade até para o Vinícius de Moraes. Bom, aí, ó, o Mário de Andrade, quando chegou o Blaise Cendrars, estava com um certo atrito, umas farpas em relação ao grupo modernista, liderado pelo Graça Aranha, do Rio. E os modernistas chegaram até a acusar o Mário de copiar o Graça Aranha, então havia uma tensão entre os grupos, o grupo paulista, o grupo carioca. O Mário, quando chegou o Blaise Cendrars, o Blaise foi um estouro, foi como se Cazuza trouxesse a Madonna lá nos anos 80, ficasse amigo da Madonna e trouxesse ela para o Brasil. Era um estouro trazer esse cara, né? Que já era um cara de primeira linha. Ele viajava pelo mundo inteiro, ele fazia uma narrativa da viagem dele pela Transiberiana nessa época, pela ferrovia Transiberiana. Ele tem um poema sobre isso, ele rodava o mundo inteiro. Blaise Cendrars era um sucesso, também editorial, escrevia poemas e ficou amigo do Oswald, veio aqui, se encantou pelo Brasil, queria a história com Júlio Prestes e com essas autoridades era para ver se fazia um filme em cima do Brasil. Então, o Mário fez um comentário, um artigo comentando a vinda do Blaise Cendrars e falou: o Brasil não precisa dessas pessoas como ele, precisa de trabalhadores com braço para a lavoura. Foi extremamente infeliz. Agora, quer dizer, o Mário também fez primeiro esse tipo de mancada aí que você fala, Rui. De uma maneira, eu acho um pouco desonesta intelectualmente, cínica, porque na hora de você falar de Dilma e Lula, que são pessoas que apoiam esse culturalismo liberal, digamos que identitarismo, né? As cotas, você assume outra face. Aí você já faz críticas à direita, mas aí, quando é para falar do Oswald, aí você já vira seu lado de Jamila, o seu lado culturalista liberal. O que chama o cara de racista e homofóbico? Não, aí não. Aí acho assim, conforme a circunstância, você coloca uma máscara para criticar. Não, aí não. Não pode jogar nas 11 também não, Rui. Assim não vale, ó. Realmente, aí você vê, o atrito do Oswald com o Mário começou com esse tipo de coisa lá meados dos anos 20. No final dos anos 20, os dois divergiram porque o Oswald não queria coletar o folclore. Mas quando o Mário fez o Macunaíma, ele ficou enciumado. Ele falava, ele falou mais no final da vida, depois que o Mário morreu, que ele gostaria de ter escrito o Macunaíma. E o Oswald chorou muito quando houve a morte do Mário, que eles morreram rompidos. Ele se esforçou muito por retomar essa amizade e nunca conseguiu. Não é? Então, assim, o Rui falou que eram graves as falas homofóbicas do Oswald, mas vejamos, olha o que ele falou. O Mário escreveu um poema que não terminava. O meu amor, rapazes. O Oswald troçou disso, fez uma piada disso, falou que isso aí era uma revelação, né? Que o inconsciente revela algumas coisas. Ele pegou essa frase, o meu amor, rapazes, como final de um poema do Oswald, e colocou isso publicamente lá na revista de Antropofagia, para revelando que o Mário de Andrade gostava de rapazes. E um outro artigo, ele falou que em Mário existia um padre, um pedagogo e um mulato cestroso. Outra piada era assim, tá? O Marcelo Coelho citou, fala assim, Mário de Andrade anda errado com gente atrás. Então, olha o nível das críticas. São insinuações, né? Mas doeu muito no Mário. O Mário se rompeu lá por 1929, 1928, na época saíram essas coisas no jornal. Foi pesado, realmente, né? Mas então, outras mancadas aqui, Rui Castro. Pois ó.
Por exemplo, você falou que não saiu nada no jornal na época. Não, tem o Mário da Silva Brito coletando o que saiu, História do Modernismo Brasileiro. Vou falar dele no outro vídeo. Coletou o que saiu na época, em jornais. Tá até o Drummond que arrumou um caderninho. Era um caderninho de recorte de jornal que passou para o Mário da Silva Brito. O Mário da Silva Brito não achou ninguém que organizasse. E o Drummond não estava na semana, não estava nem em São Paulo, né? Mas um mineiro organizado organizou tudo que saiu nos jornais da época, jornais de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, sobre modernismo, colou num caderninho e foi a base do História do Modernismo Brasileiro, livro fundamental, acho que, se não me engano, o primeiro mesmo a fazer essa história. Então, achei absurdo também falar que se Plínio era extrema-direita, Oswald era direita. Não, olha, o Oswald na revista Trofagia, segunda edição, ele fez piada com a Bíblia. Tinha uma piada lá de Deus oferecendo para Jesus o mundo, né? E aí o Oswald tacou lá suborno, uma passagem bíblica, né? Deus apresentando o mundo para Jesus e Oswald colocou lá que aquilo era suborno. Aí aquilo fez com que o Estado de São Paulo cortasse a segunda edição da revista Androfagia, que vinha como encarte do jornal Estado de São Paulo. Então, por exemplo, o Homem do Povo, que o próprio Rui cita, ele é comentado por pessoas do Partido Comunista como sendo algo que era reprovável, que eles fazerem humor com o comunismo, para eles pessoas do partido acharam ridículo. Já vi gente comentando que não ia ser divertido fazer revolução, que aquilo não era uma forma de fazer jornalismo comunista, que era um erro. Mas pessoas do partido falaram, então quer dizer que eles estavam no partido. Então, outros pontos aqui. Como o modernismo não fala do negro? Tinha um poema Negra Fulô, não é? Do Jorge Lima. Outras questões que você esquece. Os textos de Mário de Andrade e Oswald, esses primeiros, Miramar, Pau-Brasil, o Silviano Santiago fala que eles foram, e o próprio Macunaíma, ele foi publicado do próprio bolso. Não tinha editor. Não é? E olha como houve a consagração posterior, mas olha como eles estavam numa situação marginal. Não é? Isso é importante você observar. Outros assuntos. O estruturalismo analisou. O estruturalismo ele analisa as narrativas realistas, você vai ter algo apontado mesmo. Embora eles convivessem com romancistas de vanguarda, igual Robert Rillet, Philippe Soler, nas revistas onde saíam os textos dos estruturalistas fossem acompanhados dessas pessoas que ali viviam aquele mesmo ambiente, mesmo grupo, esses romancistas de vanguarda, eles analisavam romances realistas do século XIX e tal. Falou muito do realismo na hora de fazer as análises estruturais e tal. Pois por exemplo, você falou, não se pode comparar Miramar com os teus livros de Jorge Amado. Pode ser sim, o País do Carnaval tem praticamente o mesmo enredo do Miramar. O Miramar é o rapaz que viaja para a Europa e depois volta e estranha seu próprio país. Esse é o enredo de O País do Carnaval. Né? Que Rieger é um rapaz que vivencia justamente isso. Ele vive um tempo na Europa, assume esses padrões europeus e não se adapta aqui quando volta, porque o país é subdesenvolvido, né? Isso era algo muito comentado na época. Não é? Então aqui, Tarsila não participou da semana, estava na Europa, certo? Sim, mas totalmente alinhada à semana, totalmente alinhada ao pensamento do Oswald, tanto que a Vaporu, o quadro mais importante, que ficou mais para nós hoje, importante em termos de valor financeiro, que é o antropófago, né? É consagrado no exterior. É um ponto importante, viu, Rui Castro, Dr. Rui Castro. A antropofagia, ela serviu como um conceito e organizou toda uma bienal, tinha até Bacon. Então, assim,
tem um sucesso no exterior, eu reconheço desse modernismo brasileiro. Você faltou explicar isso aí, o sucesso internacional. Alguns outros pontos aqui. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que foi bom aqui. Deu uma contemplada nos pontos principais, né? Eu acho bastante curioso o seguinte. Você fala, só finalizando, você fala, a peça não é a peça, né? A Rhapsódia, que é o Macunaíma, não é o filme. Mas se fosse ruim, não produziria um filme ruim? Não tem algo ali que produziu um bom filme, uma boa peça? Acho tola essa insinuação, né? Mas beleza, eu acho que aí contemplou os pontos, né? A contribuição milionária de todos os erros.